Para quem não me conhece, sou Pedro Caravac, estou aqui a apresentar 2 jogos que saíram agora. Um deles está a ser lançado agora, que é o Canto da Cabana, já vamos falar dele a seguir. Tenho aqui os 2 jogos, já estiveram a vê-los de certeza, já vou explicar como é que eles se jogam, porque as regras deles são muito simples. Mas antes vou explicar como é que chegamos a estes jogos, que também são histórias muito giras e muito rápidas. O Barra Bug, que é o que eu vou falar primeiro, vou pegar aqui na caixinha, e agora no manual também. Foi um jogo que nasceu de uma ideia da editora da Small Furry Games, a Emily Willix, que é também criadora de jogos, fez o original, o Barra Bug, que é o nome de um dos jogos que está aqui. Isto é uma coleção de 13 jogos, mas nasceu como um jogo em print and play, um jogo que era comprado no Kickstarter por $5. E o jogo teve tanto sucesso que ela pensou, por que não fazer aqui um miminho maior e trazer uma coisa para quem gostou tanto do jogo e quem seguiu a campanha. E foi assim que ela falou com designers do mundo todo, game designers, e chegou a mim também, a mim e ao Jan Spodek, e que decidimos fazer um jogo com... Diz-me, Luís. Desculpa, pensei que dizer alguma coisa. Ela queria fazer da mesma caixa, 13 jogos. O dela, mais 12. E os jogos tinham de ser feitos com os mesmos componentes, ou seja, ela não queria acrescentar mais nada, a não ser mais regras. Aqui tem 13 manuais de jogos, por acaso estão muito bonitos, muito bem, com um design gráfico super fixe. E tem aqui umas curiosidades, olha, tem aqui uma coisa que eu acho muito gira, o meu ego agradece, é a minha foto. Espetáculo. E pronto, e depois nós fizemos o jogo, demorámos algum tempo, apresentámos, eles gostaram, mudaram algumas coisas e finalmente, 3 anos depois de termos feito o jogo saiu, chegou às mãos. Foi tão tarde que eu tive de reaprender, que já não me lembrava como é que ele se jogava, de algumas regrinhas não me lembrava. Mas é um jogo muito simples e neste momento, como eu recebi o jogo há meia dúzia de dias, tínhamos outro dia a jogar lá na Legião, em Braga, eu ainda não sei as regras dos outros, portanto só vos vou explicar as regras do jogo que nós fizemos. Que se chama o Christmas Tree, um jogo que, como diz o título, é para construir uma árvore de Natal, ela já está aqui construída no meio, e quem construir a primeira árvore ganha, ok? E como é que isto se faz? De uma forma muito simples. Coloca-se aqui, segundo o setup do jogo, colocam-se aqui as cartas que estão numeradas de 1 a 12, deste lado, numa roda, umas viradas para baixo, outras viradas para cima, e há 12, 12, 11, 11, 10, 10 e por aí fora. O que nós temos de fazer na árvore é colocar primeiro o vaso, pode ser um número qualquer, sendo que depois a carta da estrela, que é a que está no topo, vai ter de ser o mesmo número. As daqui tem de ser, o primeiro lote de 4 cartas tem de ter o mesmo número, depois as 3 seguintes outro número e as 2 a seguir outro número, sendo que tem de ser sempre por ordem decrescente, ok? Por isso é que aqui está o 12, aqui está o 9 e aqui está o 7. Como é que a gente escolhe as cartas? O turno do jogo é muito simples. Primeiro, faz aqui a fase da recolha das cartas. Nós temos aqui o token que define onde é que o jogador está neste momento. Temos aqui a setinha que indica o caminho que a coisa tem de seguir. E nós podemos andar 3 casas para a frente. Ele já está aqui, portanto, 1, 2, 3. Ou 1 ou 2. Nós é que escolhemos. Pronto, ele vai-me dizer que me interessa o 10, chego aqui e recolho o 10. Pronto, e depois eu, se quiser, ponho-o logo na minha árvore. Mas eu vou esperar. E a seguir joga outro, e vamos sempre recolhendo cartas. Tudo muito bem. Quando eu achar que tenho as cartas suficientes para fazer uma fila inteira, sendo que já tenho de ter colocado o vaso, sempre primeiro. Quando eu tiver as cartas suficientes para fazer uma fila inteira, eu jogo as cartas suficientes e faço a fila inteira. Ok? Ou seja, dei uma fase de ir buscar as cartas e a fase de colocar as cartas. Onde é que está a decisão? Ou seja, como eu vos disse, o objetivo é acabar a árvore. Onde é que está a decisão disto? Escolher a carta que querem. Primeiro, porque tem de ser uma carta específica, porque a certa altura já começam a precisar mesmo de um 10 ou mesmo de um 7 e tem um limite de mão, que é 7 cartas. Segundo, impedir que o adversário vá buscar uma carta que vocês estão a ver, mesmo a ver que lhes pode interessar. Ok? E
Como é que vamos... Esqueci-me aqui de uma parte. Uma parte muito, muito importante. Isto não é só andar e pegar na carta, obviamente. Desculpa. Tenho aqui só para dizer que tenho aqui um componente que mostra um resumo das regras do jogo. Do setup e assim. Para cada jogo. Então, vamos imaginar que eu andei 3. Eu chego aqui. Depois tenho este baralhinho de cartas que tem cartas de 1 a 12. Ok? O baralho, na verdade, até tem mais cartas na caixa, só que as outras cartas são para os outros jogos, não são para este. Então, baralhamos as cartas, tarará. A primeira carta é um 6. Nós agora temos de adivinhar qual é a carta que sai a seguir. Se é maior ou menor. Então vamos dizer, eu acho que o 6 acho que é maior. Vira essa carta seguinte, é um 7. Pronto, ganhei aquela carta. O que é que eu faço? Pego no tokenzinho preto, aponto a carta. E se, quero continuar a jogar ou não quero? Quero. Pronto, vou para aqui que este 9 parece-me jeitoso. E acho que do 7 ainda vai ser a subir. Virei, olha, saiu um 8, espetáculo. Espetáculo. Muito bem, marca-se o 8. Marca-se a carta. Entretanto, ficam sempre duas aqui. Esta carta vem para aqui, baralha-se outra vez. Tarará, é um 8. Vou continuar a jogar. Vou dizer, um 8 eu acho que é para baixo, porque agora já só tenho até ao 12, vou jogar para baixo. Olha, saiu um 10. Perdi todas aquelas também. Ok? Todas as cartas estavam ganhas, perdias. Ou paro, é o puxar luck do costume. Ou paro e levo o que quero, ou continuo e arrisco-me a ganhar muito ou a perder muito. Como o Sérgio bem sabe. Que ele já andou aqui a explorar. Depois, quando tiver as cartas, posso jogar as cartas que quiser na mesa, desde que componha sempre uma das filas da árvore. Não posso jogar, agora jogo 2 12 porque me apetece. Não, se quero fazer o 12 na fila de baixo, tenho de meter os 4 12, não posso só meter 3 ou 2. E é assim, as decisões estão aqui no Push Your Luck e depois de quando colocar as cartas, porque eu ao colocar as cartas eu estou a dizer aos outros, eu já recolhi 4 12. Se vocês estão à procura de 12, tenham cuidado porque já não sobram assim tantos. Ok? E depois ainda tenho este bonequinho, que vocês podem recolher a certas alturas, que são os ornamentos da árvore. Vocês podem guardá-lo, ganham-no, guardam-no e jogam a qualquer momento. Olha, já não há 12 suficientes. Jogam um 11 e sobem com o ornamento da árvore, ele passa a ser um 12. Ou jogam um 13, ele passa a ser um 4, ou passa a ser um 2, dá para cima ou para baixo. E tenho aqui o jogo. O jogo a 4 é muito... é tenso. A 4 é tenso, é apertado. O setup muda conforme o número de jogadores. Por exemplo, para 2 jogadores só se joga com as cartas até, se eu não me engano, até ao 10. E depois com 3 joga-se com 11 e depois com 4 joga-se com 12. Mas com 2 é mais leve, diga. A ter de baixar, temos que baixar a fila completa. A fila inteira. O que acontece se eu tiver 7 cartas e não tiver 4 de último? Meu amigo, das cartas. Então Deitas fora. A mão toda? Não, o que sobra. Ok. Não quisemos ser demasiado violentos porque isto é um jogo para famílias. Hein? Para mim era descartar tudo, anda, não jogas. Lixas-te, vai-te lixar, é assim. Mas não, tivemos de fazer um jogo assim mais... Temos de ter atenção para quem é também o... Eu gosto de pôr os jogos apertados. E, por exemplo, este que vamos ver a seguir é um jogo para famílias, mas ele não é fácil de ganhar. Ok? Mas já vamos falar sobre ele. Este aqui também não é fácil de ganhar, mas depende dos adversários. E perguntas que queiram fazer é agora ou calem-se para sempre. Não, estou a brincar. Não. Se quiserem dizer alguma coisa ou perguntar alguma coisa, estão à vontade. Sobre o jogo, ele não vai ter edição retail. Ok? Eu vi-o numa loja de 2 americanas, mas deve ser porque são amigos da Emily. Mas ele não vai ter edição retail. Portanto, quem quiser o jogo, eu tenho meia dúzia de cópias que ainda sobram. O teu já está na tua mesa, já está para entregue. Já o entreguei para não andar com peso. Pagas depois, não importa. E pronto. Portanto, se quiserem o jogo, depois falem comigo. Estão 13 jogos ali dentro, o preço da caixa é 28 euros. E pronto, e é isso. Perguntas? Questões? Dúvidas? 2 a 4, não é? 2 a 4 jogadores. Este, no entanto, Sim, os outros vai de 1 a 12. De 1 a 12 jogadores. O jogo demora meia hora. 25 minutos, meia hora.
mas há outros jogos que vão até aos 45 minutos. Ok? Pronto, eu não vos mostrei, além das outras cartas que sobram, tenho um saquinho muito giro, além de um encarte dentro, que é super firme, não é um encarte simples. Tenho um saquinho todo bonitinho para pôr as pecinhas e tem mais umas pecinhas outras que sobram, que não são desse jogo e que estão aqui. E pronto, depois se quiserem mexer no jogo no fim estão à vontade. O manual, como eu já vos disse, tem as regras dos jogos todos. Ok? Alguns deles estão um bocadinho colados, mas ao abrir não deixam marca. Este também está, não fica nada marca, ele descola logo. Não, é só de estar há muito tempo fechado. E pronto, depois tem uma descrição temática toda muito gira aqui. E vai tendo. Uma coisa que ela fez de giro, que eu não sabia que ela ia fazer, é que todos os jogos têm descrições temáticas. E eu gosto muito disso, como jogador gosto muito. Tenho imagens, montes de exemplos, setup, tudo. Não falta nada. Portanto, se depois quiserem ver ou até jogar, estão à vontade.